Meu nome é Kézia, eu tenho 17 anos e eu gostaria de saber, em sua visão, por que os jovens de hoje não se interessam tanto por política quanto na sua época? Eu não sei se na minha época se interessavam também, não. Acontece que, não, como eu disse há pouco, não é sempre que as pessoas se interessam. É em certos momentos que elas ficam mais despertas. Eu vivi muitas épocas, eu tenho 80 anos. Né? Então, houve épocas em que a sociedade também estava muito longe da política, houve épocas que estava muito próxima. Quando você teve um regime autoritário, depois de algum tempo, uma ditadura, você fica sufocado pela falta de liberdade. Aí muita gente começa, jovens, começam a participar. Ontem, aqui nessa sala, vieram jovens venezuelanos. 3 jovens venezuelanos e mais outros 3 que não são jovens. Bom, se você visse o que eles diziam lá e mostravam fotografias, tudo na Venezuela, os jovens participando, por quê? Porque lá está ameaçado pela falta de liberdade. Então os jovens começam a participar mais ativamente. Por outro lado, como a política, pelo que acabei de dizer, foi ficando institucionalizada, quer dizer, as instituições estão lá e a vida está aqui, é claro que as pessoas passam a se desinteressar. Né? Quando a sociedade é menor, é mais fácil estar mais próximo de quem toma decisão, você acompanha. Agora, uma sociedade aqui como a nossa, 200 milhões de pessoas, as decisões são tomadas lá em Brasília. Aquilo tem uma discurseira que ninguém aguenta. Né? Houve uma espécie de formalização da vida política e tal, então os jovens se desinteressam. Né? Agora, isso não quer dizer que seja sempre assim. E mesmo que estejam desinteressados pela política institucional, não estão desinteressados por outras políticas, por exemplo, no colégio, como eu disse aqui, ou no esporte. Né? Eu acompanho o que está acontecendo no clube tal, no clube não sei o que lá, por que botou esse jogador, comprou, não comprou. Estão participando em outros níveis de decisão que também tem a ver com a política. Né? Então eu não tenho uma visão pessimista, achar que os jovens não se interessam. Ninguém está, só a não ser os chamados políticos profissionais, que vivem da política, ganham salário, porque são políticos e tal, os outros não estão o dia inteiro ligados, nem eu. Você acha que eu estou o dia inteiro pensando? Não, tem outras coisas. Aqui eu não estou falando de política no sentido institucional. Né? Então, a vida tem muitas dimensões. A política é uma das dimensões. Muito importante, como eu disse aqui, mas não é a única. Você tem a família, você tem a namorada, você tem sua vida profissional, você quer escrever um livro, você gosta de música, você gosta de dançar, você gosta de viajar, tudo isso faz parte da vida e não é política diretamente. E é normal que as pessoas... Eu acho que é muito ruim quando tudo vira política, porque aí também a política passa a ser o conjunto da vida. E isso não é o ideal. O ideal é que você... Mas em certos momentos tem que ter, pelo menos em certos momentos, tem que estar alerta, porque são questões que vão afetar a vida. Quem mais? Vamos lá. Meu nome é Maiara e eu tenho 17 anos. E eu gostaria de saber qual foi o maior desafio que o senhor encontrou ao criar o Plano Real. O maior desafio é sempre fazer com que os outros acreditem. Né? Como é que você convence? Né? Quando você vai fazer um Plano Real, implicou uma mudança muito grande da vida brasileira. E as pessoas estavam acostumadas com a inflação, que tinha lá enormes desvantagens para a maioria da população, mas também facilitava a vida de muita gente. E era mais fácil, por exemplo, no Congresso, aprovar orçamentos, e era mais fácil você mudar os preços e ganhar dinheiro. Tinha muita gente que era interessada. E as pessoas vão se acomodando. Depois a população fica descrente de que possa mudar. Como houve várias tentativas que fracassaram, por que não vai fracassar essa mais? Então a maior dificuldade é convencer os outros de que a coisa vai funcionar. Eu acho que você, para poder exercer liderança na política, tem que ter capacidade de convencer. Como eu disse aqui, pode ser pela força também. Você pode impor um plano. Em geral, muitos dos planos de estabilização foram impostos. Por exemplo, o presidente Collor chegou lá, mudou tudo, de um dia para a noite. Eu, quando abri o Diário Oficial, estava tudo diferente. Durou pouco, porque a população não aderiu àquele conjunto de medidas que ele tomou. Durou pouco. Bem, outros tomaram decisões também assim, e duraram menos, não porque fossem tão drásticos quanto o plano Collor, mas porque foram, digamos, incapazes de entender que era preciso certas restrições e de convencer a população de que, quando você dá um plano de estabilização, não pode aumentar o salário. Que é difícil convencer. Mas a estabilização é contra os trabalhadores. Não é. Esse não é o momento. Daqui a pouco vai melhorar.
Mas nesse momento, se você der aumento ao mesmo tempo, você acabou com a estabilização. Então, no momento que você faz a estabilização para acabar com a inflação, você não pode dar aumento de salário. Difícil convencer, porque os salários são baixos, que aparentemente é injusto. Né? Como é que você convence? Olha, tem que esperar um pouquinho, já está me enganando. Já outra vez foi assim e me enganaram. Né? Você tem que fazer uma aposta, tem que convencer. A maior dificuldade é convencer os outros. Meu nome é Thaís Jean, eu tenho 17 anos. E você chegou a lecionar no Chile, em Paris também, Sociologia. E foi a partir daí, dessas experiências, que você tomou iniciativa para se tornar um político de carreira? Eu tenho um livro que eu escrevi em inglês, que chama-se o Presidente Acidental do Brasil. Referindo-me por acaso. Né? Na verdade, eu não tomei decisão assim. No Chile, eu estava exilado, porque eu estava contra o regime militar aqui. Mas eu não era político participante ativo da vida política. Era no sentido geral, contra a ditadura, etc. Estava no Chile. Do Chile eu fui para a França. Também fui professor na França. Bom, depois eu voltei. Estávamos ainda no regime de ditadura. Bom, mas voltei, criamos um centro, Daniel trabalhou lá também, um centro de pesquisa independente, porque me aposentaram da universidade, me tiraram 2 vezes da universidade, para fora, tá bem. Então, criei um centro de pesquisa aqui no Brasil. E continuei a defender as ideias que eu acreditava. Democracia, liberdade, reclamar e tal e coisa. Então, numa certa altura, na luta contra o regime autoritário, o chefe das oposições naquela época, chamava-se Ulisses Guimarães, tinha 2 partidos, um era de governo e de oposição, era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, me convenceu que eu devia ser candidato ao Senado para atrair gente mais jovem e a intelectualidade. Para a luta contra a ditadura, não luta armada, que era o que atraía mais as pessoas, mas a luta institucional, democrática. Bom, e como eu tinha sido punido pelo AI-5, em tese eu não podia ser candidato. Então eu aceitei ser candidato para fazer uma campanha cívica contra a ditadura, sabendo que eu não poderia ser candidato. De fato, o tribunal aqui de São Paulo, 2 aqui de São Paulo, negaram a minha candidatura. Afinal, no Supremo Tribunal Federal, uns 15 dias antes da eleição, eles validaram a candidatura. Eu fui candidato para protestar, e não para ser senador. Eu não sabia naquela época, nem sequer que quem ficasse em segundo lugar, como eu fiquei, o primeiro era Montoro, do mesmo partido que eu, MDB, ia ser suplente do senador. Então, virei suplente de senador, porque o tribunal aceitou. A minha ideia não era de ser político profissional. Eu fui para os Estados Unidos, fui dar aula em Berkeley. Quando eu estava lá, o Montoro decidiu ser candidato ao governo de São Paulo. Aí, quando ele se elegeu governador, eu automaticamente virei senador. Ainda era no final do regime militar. Era o general Figueiredo o presidente. Então, aí fui para o Senado, fiquei lá no Senado, houve muitos problemas no Senado, e de repente o presidente Collor sofreu um impeachment, o vice-presidente era o Itamar Franco, de quem eu era colega, eu fui líder do MDB no Senado, depois do PSDB, me convidou para ser ministro do exterior. Depois, por engano do Itamar, me nomeou ministro da Fazenda. Aí, como eu consegui fazer o Plano Real, virei presidente da República. Né? Mas não fui, eu não sou político profissional, no sentido de que a vida é só a política. E tanto que hoje eu não tenho um tostão do governo federal, nada, nem aposentadoria, nada, e não quero. E também nunca mais fui candidato a nada. Não estou dizendo isso como virtude, é modo de ser. Né? Então, no meu caso, foi um pouco acidental. Não é totalmente acidental, nada é totalmente, tem um preparo, um interesse. Eu venho de uma família que participou da vida política e tal, mas não fui político, eu não me considero político de profissão, eu me considero professor de profissão. Quem mais? Aí? Meu nome é Mônica, tenho 17 anos. Todo mundo aqui tem 17 anos, que inveja, hein? O que o senhor Nós considera... dois temos mais, hein? O que o senhor considera como o maior sucesso alcançado durante seu mandato? Eu vou dizer, para mim o maior sucesso, não só do meu mandato, mas é você manter a liberdade, ter democracia. Porque para quem viveu o período que eu vivi,
O fundamental é você manter um sistema de liberdade. Eu acho que enquanto eu fui presidente, ninguém foi perseguido. Ninguém foi para a cadeia. Foi só por crime, não por opinião. Eu não discriminei ninguém. Bom, eu acho que isso foi importante. É claro que, se você perguntar em geral, uma coisa mais significativa foi botar a economia do Brasil para funcionar. Estava uma desordem e foi posta em funcionamento e tal. O Plano Real foi a base de tudo que nós temos hoje. Mas eu diria, do meu íntimo, o mais importante é consolidar a democracia. Eu acho que, nesse sentido, eu ajudei a consolidar a democracia. (17 anos? Boa tarde, meu nome é Kessia Raviela e tenho 16 anos. Eu gostaria de saber, teve algum momento muito difícil da sua carreira que o senhor chegou a pensar em desistir? Da política, você disse? Olha, eu vou dizer, como eu contei aqui, eu virei senador desse jeito que eu acabei de contar. Aí isso foi em 1984, né? 83, não me lembro. Bom, entrou em 83. Bom. Em 1985, houve uma eleição para prefeito de São Paulo. O prefeito de São Paulo era o Mário Covas naquela época, mas não eleito, o prefeito indicado pelo governador, porque não havia eleição direta para prefeito. E ele era o candidato natural do nosso partido, que na época era MDB ainda, eu acho, PMDB, e do Montoro, que era o governador. Só que houve uma manobra na Câmara, de um outro deputado, para impedir que o Mário fosse candidato, porque esse outro deputado era ligado ao Jânio Quadros. Então, não tinha alternativa, o Montoro insistiu muito, eu fui candidato a prefeito. E perdi a eleição para o Jânio Quadros. Uma diferença pequena de votos, mas perdi. Bom, quando eu perdi a eleição, em 85, alguns amigos meus me disseram, agora você não tem mais chance, você não pode se arriscar a ser senador. Você vai... melhor você ser deputado, porque... Eu queria sair da briga. Não, tem que ficar, porque é importante, essa coisa de sempre. Bem, aí eu fui ver as pesquisas, eu ganharia para senador. E ganhei com, sei lá, 6 milhões de votos, sem ter feito muita força, porque o povo faz um pouco de justiça recíproca. Perdeu aqui, ganhou ali, né? Perdi a prefeitura, ganhei o Senado e fui eleito senador. Mas eu pensei de desistir naquela ocasião. Eu não tinha mais estímulo, eu pensei em desistir. E isso, para mim, não era uma coisa assim dramática, pela razão que eu disse. Eu me divirto com outras coisas também. Né? Bom, agora, quando eu terminei a presidência da República, aí não foi desilusão nem coisa nenhuma, foi convicção. Eu achei que já bastava. Eu não queria mais ser candidato. Eu não desisti da vida política. Eu vivo agora mesmo. Falei umas coisas aí, deu um rebuo imenso, não sei o quê, fazer mais onda do que eu imaginava e tal. Bom, mas não desisti de ter participação ativa na vida pública brasileira. Mas eu nunca mais fui candidato a nada, e nem quero ser. Decisão pessoal. Mas a mais difícil, eu pensei realmente de desistir naquela coisa. Não é meu métier, né? Eu não dou para isso, vamos dizer, fazer outras coisas. Eu virei presidente da República. Então a vida tem muito de acaso também. Né? As pessoas que ficam fixadas, eu vou ser isso, nem sempre chegam lá. Né? É claro que você tem que ter um conjunto de qualidade, tem que se preparar, mas acho que a gente não deve ter uma ideia assim fixa, porque se você não alcança, acaba sofrendo. Né? E muito do que a gente consegue na vida não depende só do desempenho. É uma mistura entre o desempenho e as oportunidades, o acaso, as circunstâncias. Eu só virei presidente da República porque eu fui ministro da Fazenda. Eu fui ministro da Fazenda porque o presidente Itamar estava em 7 meses de governo, tinha mudado 3 e resolveu mudar mais um. E me chamou para ser ministro da Fazenda. Eu não sou economista, sou sociólogo. Né? Podia ter fracassado naquilo ali. Né? E se eu não tivesse sido ministro da Fazenda, eu não seria presidente da República. Porque eu fui presidente da República e fiz o Plano Real. A população é muito objetiva. Você deu certo, dou o voto. Não deu certo, não dou o voto. Deu certo, fiz o Plano, ganhei. Então a gente tem que estar preparado para várias circunstâncias. E tem que ter o pelo duro para a vida política. Quem mais? Pela minha faixa etária, eu fico assim, muito contente de estar perante o Senhor, já é a segunda vez.
E na retrospectiva que a gente foi no 5º andar, eu estava prestando atenção, esqueci, desculpa, de me apresentar ao senhor. Eu sou instrutora da Despertar, eu tenho 49 anos. Ah, quisera eu tê-los. Tenho 49 anos e ensino para os jovens a comunicação e a expressão. E lá no 5º andar, na retrospectiva, a gente ficou relembrando. Eu fiquei até triste pelo que eu sofri. Aí eu falei para alguns alunos, passei por tudo isso. A corrida pela busca dos produtos, aquela loucura que era da gente, dos juros, né? Então, quero parabenizar a sua ideia desse plano real. E gostaria, como o senhor é sociólogo, professor também, de onde veio? Eu sei que passou vários, na retrospectiva mostrou várias passagens da nossa moeda. De onde veio essa ideia tão maravilhosa, né? E quero parabenizar, porque enquanto o senhor, como presidente, nos seus 8 anos, o senhor conseguiu segurar. E ainda tem uma outra pergunta. Estou com medo. Tá bom. Essa semana mesmo já teve os aumentos, estamos com medo. Aumento da gasolina. Então, assim, para o senhor dar a ideia para a gente. Eu sei que o senhor disse assim, a gente tem que brigar. Mas é tão difícil, como o senhor falou, o caminho é tão longo do presidente a nós, como a gente vai fazer, né? Se desestabilizar. Já tem um pessoal assim da nossa camada social dizendo, e agora? O senhor conseguiu estabilizar e a gente já está vendo que está balançando. Até no 5º andar estava assim balançando, está voltando a balançar. Eu fiquei ansiosa. Eu falo para os meus jovens que eu tenho medo do meu futuro, porque a minha aposentadoria, jovens, vamos lá, eu digo para eles, ajudem-nos, porque eles mesmos perguntaram, a gente está lá, o jovem não está. A gente que está em sala de aula, eles estão desestimulados, não querem nada. A política que eu falo para eles, nós somos os políticos, claro. Nós temos que brigar. Eu acho que foi isso a pergunta que eles disseram, é porque eles estão se conformando. Eu não me conformo. Isso é importante. Essa semana eu já não me conformei com o aumento. Obrigada. Não é nada, obrigado a você. É o seguinte, um plano dessa natureza não é fruto de uma só pessoa, né? E nem eu aproveito também experiências anteriores. O Brasil fez, acho que 7 planos antes do real, para controlar a inflação. A inflação, que significa o quê? Os preços sobem porque tem um descontrole dos gastos, do gasto público, basicamente, né? Então, o governo começa a emitir moeda, ou a fazer dívida, né? E as pessoas vão se habituando a isso e vão perdendo, o dinheiro vai perdendo valor, e você corrige, pensa que corrige, muda a moeda, faz não sei o quê e tal e coisa. Então, você tem, naquele momento, você tinha que enfrentar vários problemas. Era a ideia de que as pessoas não acreditavam que pudesse viver sem inflação. Estavam habituadas a que recebeu o salário, sai correndo, vai fazer as compras, porque na semana seguinte está mais caro. Quando eu era ministro da Fazenda, teve mês em que a inflação chegou a 30%, num mês. Então, se você tinha um salário de 100 no primeiro dia do mês, no fim era 70. Então, você quando tem 100, sai correndo para comprar, porque senão, no fim, acabou. No ano, você imagina, vocês viram lá embaixo, milhares de porcento. Bom, então, as pessoas não acreditam que seja possível viver num mundo sem inflação. Quando você está, depois de 20 anos com a inflação, e uma inflação muito alta. E no nosso caso, nós inventamos um mecanismo que foi muito louvado, mas que foi terrível, que chamava-se indexação. Quer dizer, se você tivesse uma conta no banco, você, no fim do mês, o banco corrigia o valor dessa conta pelo índice de inflação. Se você estivesse pagando um imposto, também corrigia. Então, o governo estava sempre com suas entradas resolvidas, porque corrigia, aumentava. Quem tinha dinheiro no banco também, e quem não tinha? A população no Brasil que tinha dinheiro no banco é 5% da população. Hoje é mais, mas é nada. 95% não tem, então perde mesmo o dinheiro. Agora, os ricos, as empresas, os governos, não. Então a inflação não é ruim para todo mundo. Não é ruim para todo mundo. Ela é ruim para os que não têm esses mecanismos de defesa. Bom, então os que têm não querem mudar. Tá? Por que alguém que está no Congresso vai querer mudar a inflação? Se ele chega lá, ele faz o que chama emenda parlamentar e diz assim, está errado, o governo mandou um orçamento calculando que a inflação vai ser de 10% no ano, mas não vai ser de 15%, então eu posso gastar mais. E põe lá no orçamento mais e tem mais verba. É mais fácil. Se você é ministro, também é mais fácil.
Porque o governo tem que pagar. Muito bem, faz o seguinte, atrasa 3 meses o pagamento de uma obra. Isso acontecia sempre. Então o governo já ganhou aqueles 3 meses, agora desorganizou a empresa que está lá. Então os interesses eram muito, muito entranhados, tinha a memória da inflação, e você tinha que fazer basicamente 2 coisas. Primeiro, cortar gastos do governo, diminuir. A primeira medida que eu tomei foi diminuir metade dos gastos do governo, 50%. Como eu era senador, era mais fácil eu ir ao Congresso e brigar com os congressistas. Dizer, olha, vou cortar. Vou cortar porque vocês estão... a inflação, na verdade, vai comer esses 50% de vocês. Eu não vou cortar nada, porque se eu parar a inflação, deu no mesmo. Se for de 50% ao ano, era de muito mais. Então, eu vou cortar. Mas era difícil, as pessoas não acreditavam. Então, você tinha que botar em ordem o orçamento do governo. Isso é uma questão. Segundo, você tinha que tirar da cabeça das pessoas a memória da inflação. E como durante a inflação tudo era indexado, como até hoje, tem coisas indexadas, você vai fazer um aluguel de uma casa. Você faz por 30 meses e depois de 30 meses vai variar de acordo com o índice de inflação. Tudo era indexado, salário, tudo. Bom, então, se você não quebra a indexação, a memória da inflação volta, fica o tempo todo. Então você tinha que dar à população a sensação efetiva de que o mundo ia melhorar, ia mudar. O que é que nós inventamos? Um negócio complicado, chamado URV, Unidade de Referência de Valor. Para que isso? Porque, em geral, quando a gente vai controlar a inflação, você para o gasto público, segura o gasto público, e você liga a sua moeda ao dólar, como a Argentina fez e vários fizeram. Quer dizer, por um tempo, pelo menos, porque o dólar é mais estável. Mas eu não queria ligar a moeda brasileira ao dólar, porque isso diminui a nossa capacidade de ação independente de quem emite dólar. Então nós não ligamos ao dólar, nós fizemos uma unidade de URV, chamava-se, Unidade de Referência de Valor. E dissemos à população, e isso talvez tenha sido a coisa mais importante da decisão que eu tomei, que foi o seguinte, nós não vamos fazer um plano tecnocrático, nós vamos explicar ao povo o que é esse plano. E vamos ganhar o apoio do povo para esse plano. Então, eu ia para a televisão, para o rádio, o tempo todo, para dizer, falar, explicar. E a mídia ajudou muito. E dizer o seguinte, está vendo essa garrafa custa, digamos, 5 cruzeiros da época no mercado. Bom, e ela vai valer 5 URV. Quando chegar no fim do mês, por causa da inflação, se for de 20%, ela vai custar 6. Mas vai continuar custando 5 URV. Isso vai durar algum tempo. Você pode calcular os preços pela moeda corrente, essa moeda ela é inflacionada, ela vai até diminuindo. E tem uma outra moeda imaginária, que é a URV, que é estável, como se fosse o dólar, para você saber que a inflação não mudou realmente o preço do produto. Mudou a moeda, mas não o que ela vale em termos de troca de umas com as outras, uma com referência às outras. Eu posso trocar essa garrafa por 2 copos. Vai continuar trocando uma garrafa por 2 copos. O preço é que vai variar, mas, na verdade, em URV é o mesmo, que é o mesmo valor do URV dos 2 copos de uma garrafa. E eu disse, olha aqui, vocês podem fazer o contrato de trabalho, ou todos os contratos, na moeda que vocês quiserem. Pode fazer em URV ou pode fazer em cruzeiros. Isso durante um certo tempo. Depois de certos meses, vai acabar o URV e o cruzeiro. A URV vai ser substituída por uma outra moeda, que é o real. Bom, então levou algum tempo em que a população foi aprendendo isso e foi, não, é melhor eu fazer meu contrato de trabalho em URV. Porque a URV, ela vai descontar a inflação automaticamente. A URV vai variar, a unidade de referência de valor, né, 5 URV que valiam R$5, no fim do mês vale R$6, as 5 URV. E assim foi. Levou um tempo isso. E a população aderiu em vez de falar de cruzeiro, falar de URV. E os contratos passaram a ser feitos em URV. E o governo determinou que os salários dos funcionários eram em URV. E no mesmo dia, nós mudamos todas as moedas do Brasil. Foi uma operação de guerra. Tiramos toda a moeda antiga e pusemos a nova, que era o real. Mudou a cara, mudou tudo. Mas olha aqui, está vendo? Isso é estável. Não vai variar mais. Bom, isso é uma mímica. O que valeu mesmo não foi essa mímica, foi o controle do gasto. Quer dizer, como o governo parou de emitir moeda,
porque parou de gastar mais do que podia. Então, é por isso que você pôde manter a URV. Mas precisava mostrar à população, quase que fisicamente, olha, estamos passando de um regime que balança a casa para um outro que não balança a casa. Por que você está com medo que balance de novo? Porque nos últimos 2 anos o governo gastou demais. E abriu crédito para todo mundo. Né? As pessoas começaram a se endividar. Todo mundo comprou automóvel, todo mundo começou a comprar, viajar, não sei o quê. Bom, então houve uma expansão muito grande do gasto do governo. E do gasto das famílias também. E não houve tanto investimento quanto era necessário para poder fazer frente a essa expansão de consumo. Então nós começamos a importar mais. Todo dia está saindo nos jornais, estamos importando mais, temos um déficit crescente, não sei o quê. Não é? E a moeda nossa está valorizada, porque ao mesmo tempo tem um fluxo grande de capital, isso não depende de nós. Nos Estados Unidos a situação vai mal, o dólar vai mal, então o dólar com relação a outras moedas, o euro, o real, o dólar está desvalorizado, então as pessoas viajam mais, o que aumenta o déficit. Então nós estamos de novo atravessando uma zona de turbulência. Quer dizer, se o governo não tomar as medidas duras necessárias, aí volta a inflação. Mas isso é consequência dos gastos que já foram feitos. Houve uma expansão muito grande de gastos. Aumentou o número de funcionários, aumentou o salário fortemente, aumentou o consumo fortemente, e não houve aumento equivalente da riqueza. Isso é que produz a inflação. Tudo que nós acabamos no passado está começando, mas são sinais frágeis de volta. Mas você tem razão. A inflação é sempre perigoso. Naquela época se dizia, inflação é como uma gravidez, não existe uma pequena gravidez. No fim do 9º mês nasce. Depois de algum tempo de pressão inflacionária, arrebenta. Né? Então você tem que realmente tomar cuidado, tomar medidas. E quem tem que tomar essas medidas é o governo, que tem que realmente fazer uma política de conter gastos. Por que ninguém gosta de fazer isso? Porque não é popular. Quando você está no governo, se você dá, a pessoa fica feliz e te aplaude. Se você tira, ninguém gosta. Mas se você não tirar num dado momento, você não vai ter como dar mais adiante. Porque a inflação vem e come o que você deu. Mas a população não pode, não entende isso. Então, esses últimos 2 anos foi uma gastança. E foi uma expansão enorme, está todo mundo contente e tal. Agora vamos pagar um precinho. É preciso que pare já a inflação. E isso é duro, porque você tem que aumentar a taxa de juros. É difícil explicar à população isso. Para parar a inflação, aumenta a taxa de juros. É irracional. Por que eu vou aumentar a taxa? Aumenta a taxa de juros para diminuir o consumo. É por isso que aumenta a taxa de juros, para diminuir, para tornar mais difícil o consumo. A taxa de juros no Brasil já é altíssima. Hoje eu estava vendo, quando estava vindo para cá, neste mês, o juro pessoal foi de 45% ao ano. É uma loucura. É uma loucura. Isso nós não conseguimos acabar ainda, é uma anomalia. Bom, mas ainda assim, havendo inflação, vai ter que aumentar. Porque mesmo com essa taxa alta, as pessoas estão comprando. E estão comprando porque você aumentou o prazo, e os brasileiros ainda estão com a memória inflacionária. Ninguém quer saber quanto pagou de juro. Quer saber quanto é que custa a prestação. E se a prestação couber no orçamento, você compra. Chega um momento que perde o controle. Se perder o controle, o governo e as famílias, aí vem a inflação. Isso tem que ter cuidado. Isso não é fatal. O governo tem mecanismos hoje que pode conter a inflação, mas vai ter que usar esses mecanismos. Isso implica em políticas que não são populares. Vai ter que tomar medidas de contenção. E aí os sindicatos vão reclamar. Vão reclamar. É natural que reclamem. Né? Mas é natural que o governo resista nesse momento. Em certos momentos tem que dar, mas nesse momento tem que resistir, porque se não resistir vem a inflação. É difícil explicar isso à população por que você tem que aumentar a taxa de juros? Por que eu, que não tenho nada com isso, vou ter que ter menos crédito? Né? Aí, política também tem esse lado que não é simples, não. Se você for sério, você tem que estar disposto a enfrentar os problemas. E não pode estar o tempo todo querendo só aplauso, só popularidade, porque o preço é muito elevado para o povo depois. Mais uma pergunta? Olha lá. São mais duas. Boa tarde, senhor presidente. Então, aqui é a segunda vez que eu venho aqui já com a ONG. Agradeço por suas palavras sábias. E assim, a minha pergunta é em relação aos impostos no Brasil, que são um dos mais caros do mundo. Assim, teria alguma possibilidade, probabilidade de esses impostos ficarem mais baixos? Olha, vamos ver o que aconteceu com os impostos no Brasil. Quando a inflação terminou,
o governo ficou sem dinheiro, porque a inflação é o imposto. Né? Então, o governo e os bancos, vários bancos faliram, né, em função da estabilização. Foi preciso criar o PROER, não sei o que criticaram muito, mas foi o que salvou o Brasil, e hoje todo mundo reconhece, que era uma medida de saneamento dos bancos e tal. Bem, então o governo aumentou os impostos, e continuou aumentando. Hoje a carga tributária é de, sei lá, 36%, 37% do PIB. Eu acho que hoje já existe recurso sobrando. O Brasil não faz mais, não porque tenha falta de dinheiro, tem falta de organização e de competência. Não é dinheiro. No passado faltavam recursos. Agora tem que usar melhor os recursos. Sempre houve essa ideia de vamos então fazer uma reforma tributária. Todo governo, eu também. Bem, hoje eu acho que é muito difícil fazer reforma tributária, porque o governo federal quer dinheiro, os governos estaduais querem dinheiro, o governo municipal quer dinheiro, e quem paga imposto não quer pagar imposto. Então, é difícil acomodar. E sempre diz, mas ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Não pode. Reforma tributária, alguém vai ganhar, alguém vai perder. Então, é uma luta muito difícil. Eu acho que alguns impostos poderiam começar a cair desde já. Vou dar um exemplo concreto. Quando eu era ministro da Fazenda, nós criamos um imposto chamado CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Imposto sobre o cheque. Bom, para financiar a saúde. Bem, agora, e aquilo ajudou a financiar a saúde, não só a saúde. Né? Bom, agora, há uns 2 anos, houve a proposta de acabar com a CPMF. Eu apoiei acabar com a CPMF. E nós ganhamos. A CPMF acabou. A CPMF era mais ou menos 50 bilhões de reais. Ninguém notou que ela acabou. A arrecadação federal continuou aumentando. Ela não era necessária. Então, isso mostra que já tem imposto aí desnecessário. Então, eu acho que hoje, em vez de fazer uma grande reforma tributária, que é muito difícil pela razão que eu já disse aqui, que todo mundo quer um pedacinho, é começar a baixar alguns impostos, para poder realmente diminuir. Isso é importante por 2 razões. Uma, porque diminui o custo para o povo. E a outra é porque melhora a situação das empresas, para poder competir com outras empresas de outros países que a carga tributária é menor. Então, eu acho que está maduro o Brasil para uma política seletiva de diminuição de impostos. Para ver quais impostos. Por exemplo, na folha de salário. A folha de salário do Brasil é muito sobrecarregada de impostos. Eu não sei exatamente quanto é que é, mas se você ganha 50, o empregador paga 100. E você recebe 50, porque o resto é imposto. Né? Bom, então precisa olhar com um pouco mais de cuidado quais são os setores que é possível diminuir imposto. Eu acho que nós já chegamos a um ponto em que é possível diminuir. Não se pode diminuir completamente, porque sem dinheiro o governo também não pode dar educação, saúde e tudo mais, precisa de recurso. Eu não sou maníaco por acabar com imposto. Imposto, o nome já diz, é imposto, não é voluntário, ninguém gosta. Né? Ele é imposto. Mas se você não tiver isso, você não tem como o governo cumprir suas funções. Então tem que haver um certo equilíbrio. Tem que haver imposto, mas provavelmente nós chegamos a um ponto em que a carga tributária já é excessiva e que há recursos sobrantes que podiam ser melhor usados. Última questão, sua. Meu nome é José Vitor, tenho 16 anos e gostaria de saber qual foi a maior crise que o senhor enfrentou durante o seu governo. Maior o quê? Crise. Ah, bom. A maior crise, se for financeira, qual foi a maior? Foi em 99, no começo de janeiro de 99. Por quê? Porque em 1998, portanto, 5 anos depois de começar o Plano Real, houve uma crise muito séria na Rússia. E essa crise abalou bastante o mundo. E teve consequências amplas. Acabou, como eles chamavam, contagiando outros países. E a nossa maneira de lidar com o câmbio naquela época é que a relação entre o real e o dólar era uma relação que era fixada pelo Banco Central. O Banco Central dizia qual era, digamos, quando começou o real era 0,86, quer dizer, o real valia mais do que o dólar. Quando veio essa crise, o real valia 1,32. Portanto, ele tinha tido uma desvalorização de
14 mais 32, 46%. Com relação ao dólar. Bom, mesmo assim, parecia aos mercados que o real estava como hoje, supervalorizado. E o Banco Central fixava o valor da moeda. Bem, quando ele variava, mas variava lentamente, e sempre por uma regra do Banco Central. Quer dizer, em vez de ser 1,32, o real vai valer hoje 1,45. Então está desvalorizando o real. Havia pressão para que houvesse a desvalorização do real e nós estávamos resistindo a essa pressão, porque ao desvalorizar o real, os salários reais caem também, né, das pessoas. E há muitas outras consequências. Então nós estamos tentando resistir. Mas com a crise da Rússia, começou a haver especulação, quer dizer, os mercados internacionais começaram a dizer que a moeda do Brasil não ia se aguentar. Então os bancos que emprestam dinheiro às empresas, mais que ao governo, mas ao governo também, mas na época era mais as empresas, começaram a não emprestar. Então começa a sufocar a economia do país, porque se você não tem um fluxo de capital que entre, você não tem como comprar coisas lá fora. Então começa a te apertar e diz, olha, está acontecendo isso porque a moeda está desvalorizada, sobrevalorizada, está muito valorizada, tem que desvalorizar. E nós tentando resistir à desvalorização. Bom, até que, por várias razões, o mercado lá fora diz, não, eu resolvi mudar o presidente do Banco Central. Por quê? Porque eu achava também que era preciso desvalorizar mais depressa. Que nós não íamos aguentar, e o presidente do Banco Central, que é um sujeito muito competente, mas ele era muito turrão. Ele queria ir de pouco a pouco. Mas pouco a pouco nós não vamos conseguir chegar a um ponto de equilíbrio razoável. Tem que ir mais depressa. Mudei de presidente. O novo presidente deu uma explicação ao mercado que o mercado não entendeu. Como é que ia ser a curva de desvalorização. Então começaram a especular fortemente, a retirar dinheiro daqui, fazer pressão. Então você imagina o que significa isso. Vai o presidente do Banco Central no fim do dia e diz ao presidente da República, olha, nós perdemos 3 bilhões de dólares hoje. Ah, 3, tá bom. Quanto tem? Não, ainda tem 45, se digamos. Bom, no outro dia, perdemos mais 7. Depois mais 10. Olha, não vai dar. Né? Chega um momento que você não tem como manter aquele valor. Então, o que aconteceu é que em janeiro explodiu o câmbio. Quer dizer, o mercado passou a forçar o câmbio a flutuar. Quer dizer, o que quer dizer flutuar? Em vez do Banco Central dizer quanto vale, é o próprio mercado quem diz. Aí deu uma subida para 1,80, de 1,32 para 1,80. Depois caiu de novo. Mas enquanto sobe e desce, acontece o diabo no país. Esses são momentos que você vive dramaticamente. É muito difícil, porque pode dizer, bom, de repente, tudo que nós fizemos com o real vai por água abaixo. Aí você tem que ter de novo energia para contrariar interesse, para botar a ordem de novo. Conseguimos. Né? Conseguimos e voltamos a equilibrar, e a moeda está equilibrada até hoje. Não houve a catástrofe maior, mas houve perda, e para mim muito grande, perda política, porque as pessoas dizem, tá vendo? Não conseguiu controlar. Aí os partidos ficam logo nervosos, começam a fazer estrepulia, e porque acham que você está fraco, começam a te atacar. É difícil. Melhor não ser presidente. Né? Em situações de crise. Em situações de bonança, tudo bem. Tá? Muito obrigado a vocês.